Pessoal, bom dia, a paz de Cristo, uma manhã de segunda-feira de ricas bênçãos de Deus, uma semana de bênçãos, mais uma semana se iniciando, né? Eu peço a você que curta esse vídeo e também, se você ainda não é inscrito, que você se inscreva nesse canal. Quando Israel vive aquela peregrinação no meio do deserto, eles tiveram ali do Senhor todo o direcionamento, toda a provisão, toda a proteção. Eles saíram do Egito e eles não sabiam guerrear e por isso o Senhor os conduziu pelo caminho mais longo para que eles não experimentassem a guerra, né, antes do tempo, de uma maneira prematura, porque certamente aquilo esmoreceria o coração deles e eles iam querer retornar para o Egito. Então eles dão uma volta, eles dão uma rodeada e às vezes o Senhor permite que nós venhamos a dar uma rodeada, que nós venhamos a passar pelo caminho mais longe, porque nós não estamos prontos para viver determinadas situações. Eu lembro de processos na minha vida que eu tinha medo de viver e que eu acabei vivendo, porém o Senhor esperou meses para que eu pudesse viver aquele processo, para que eu pudesse até mesmo ter conhecimento de algumas coisas. Às vezes não era nem um processo, era algo que já tinha acontecido, mas eu não sabia, e o Senhor esperou um tempo. Então às vezes Deus nos priva de certas guerras, Deus nos priva de certas situações, porque Ele sabe que nós ainda não temos estrutura, mas lá na frente Ele permite com que venhamos a entender de uma maneira plena, de uma maneira completa, ou que venhamos a viver tal processo. Então Israel vai para o deserto, e quando chega ali no deserto, eu costumo dizer que Deus foi ali foi talvez a maior demonstração de provisão de toda a Bíblia. Deus, ele sustentou durante 40 anos milhões de pessoas, uma nação inteira. Deus deu água, quando não tinha água fez sair água da rocha, transformou a água amarga em água potável, fez cair pão do céu literalmente. As suas vestes, seus calçados não se envelheceram. Imagina, teve chinelo, né? Sandália crescendo no pé de criança, porque imagina, a criança crescendo ali e os calçados não se envelheceram, cresceram junto com a criança. Impressionante, tamanho foram os milagres ali e as operações que o Senhor fez no meio do seu povo. E o povo, né, ele foi se acostumando com o milagre, e às vezes nós nos acostumamos com os milagres. Deus começa a operar, a mudar cenários, Deus começa a nos abençoar. Mas nós vamos nos acostumando, sabe? Tipo, olha, já não nos impacta mais, já não nos surpreende mais. E isso foi algo muito ruim, que aí sim eles começaram a questionar o alimento que era dado pelo Senhor. Eles começaram a questionar a liderança que foi dada. Até que o Senhor, ele permitiu que eles comessem ali no episódio das cordonizes, que eles comessem aquilo que eles queriam, eles se fartassem daquilo que eles queriam, para que eles cessassem com as suas murmurações e entendessem que o maná era o alimento necessário, que era o alimento que era da parte de Deus e era o suficiente para eles. E aí saiu cordonizes pelo nariz, né? Eles comeram carne, que eles queriam tanto carne, o Senhor manda uma chuva de cordonizes e acaba eles comendo ali, passando mal com aquelas cordonizes. Tem horas da nossa vida e o Senhor permite com que venhamos a experimentar decisões, tomar atalhos, né, ou atitudes, fazer escolhas, que é aquilo que é o agrado do nosso coração, é aquilo que nós queremos, né? São as cordonizes, é aquilo que nós desejamos, mas não é o desejo de Deus para nós. O maná era o desejo de Deus, o maná era a provisão divina, e a palavra em hebraica para maná, ela significa o que é isso. Essa é a provisão divina, é uma provisão que ela deve ser revelada todos os dias. Todos os dias eles coletavam o que é isso. Todos os dias eles acordavam, eles tinham que catar no campo o que é isso, né? E quantas vezes, isso mostra até dependência, estar sempre diante do Senhor. O que é isso? O que eu faço? Como eu ajo? Esse é o pão diário. É a resposta de Deus, é a revelação do Senhor para as nossas vidas. Mas eles abriram mão disso naquele momento, eles queriam a cordonice. E o Senhor deu. Deus deu. Às vezes Deus vai te deixar viver situações, passar por circunstâncias, tomar escolhas que vai acabar resultando em coisas ruins, mas é necessário. Porque às vezes nós endurecemos tanto com o nosso querer, né? Mas, irmãos, tudo isso, toda essa trajetória, os erros de Israel e os acertos, tudo isso foi necessário. Tudo isso foi o processo, né? C.S. Lewis diz que o Senhor tirou Israel do Egito
e levou eles para o deserto. E lá dentro do deserto, lá no deserto, Deus tirou o Egito de dentro de Israel. E é verdade. Então, essa libertação, essa transformação foi necessária. E ela só se deu no meio do deserto. Então, é um processo que você está vivendo, é um processo que nós estamos vivendo, mas é um processo onde Deus nos faz florescer. A vara de Arão floresceu no meio do deserto. E aquilo tipificava que aquela nação, ela iria florescer dentro de um tempo breve, que aquela provação era necessária, que aquelas peregrinações eram necessárias, mas que o Senhor os faria florescer. Deus vai te fazer florescer. Deus vai te fazer prosperar as tuas orações, prosperar as tuas súplicas, prosperar o teu caminho, porque prosperar é isso, é alcançar sucesso. Deus te dará condições. O Senhor conhece os desígnios do teu coração. Ele sabe quais são os teus sonhos, os teus desejos, quais são os teus anseios. O Senhor, Ele se importa com os mínimos detalhes. Ele se importa. É claro que a vontade dele sempre é o melhor para nós, mas Ele não despreza o nosso querer, a nossa vontade, aquilo que está dentro do nosso coração. Não, Ele não despreza. Então, Israel viveu uma baita de uma experiência naquele deserto. E quando eles chegaram na terra prometida de Canaã, eles já não eram mais um povo de pastoreio que não sabia usar armas, que tiveram que dar a volta para poder não enfrentar uma guerra, porque eram despreparados. Eles tinham armas, mas não sabiam usar. Quando eles chegaram em Canaã, 40 anos depois, uma outra geração, eles já eram um povo preparado, um povo que já sabia guerrear, já era um povo de guerra, um povo que estava pronto para conquistar. Essa é uma das condições, essa é uma das características do deserto. Ele nos deixa prontos, ele nos capacita para conquistas. Então eles chegaram em Canaã prontos para conquistar. E aí se cumpriu aquilo que o Senhor foi falando para Josué. Onde eles colocassem a planta dos pés, eles possuiriam. Eles estavam prontos para conquistar. E eles conquistaram, a conquista foi avassaladora. Então o Senhor está te capacitando para conquistas, Ele está te capacitando, e é um tempo de provação que antecede um tempo de conquistas. E quando nós pensamos assim, nós se alegramos, nós ficamos felizes, nos alegramos. Essa aprovação antecede um momento de conquista. O Senhor está me preparando para conquistar. Glória a Deus, vou sair dessa aprovação forte, daqui a pouco está acabando. É esse o pensamento, porque isso é uma realidade bíblica, é um padrão divino. Deus nos forja, nos molda, nos amassa para depois nos exaltar. É um padrão divino. O Senhor, Ele nos joga lá embaixo para depois nos jogar lá em cima. Satanás faz o contrário, pode reparar lá no mundo. O diabo bota a pessoa lá em cima, depois passa ali uma rasteira e joga ela lá embaixo. Com Deus, Ele faz, a matemática de Deus é diferente, né? Menos é mais. Literalmente, é o Masterchef aqui daquele programa. Então, menos é mais, né? Deus vai te humilhar, importa que Ele cresça. Lembra de João Batista? E que eu diminua. E aí vem Jesus e fala: nascido do ventre de mulher, ninguém foi maior que João Batista. Olha que coisa maravilhosa. Aquele que se humilha será exaltado. Ele se humilhou e o Senhor foi lá e exaltou ele. E não é diferente no seu caso. Humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno ela vos exalte. A exaltação vai vir. Virá, se virá, tenha certeza. Tá bom? Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nesse dia, nessa semana. A paz do Senhor Jesus.